A síndrome dos ovários policísticos é a doença endócrina mais comum em mulheres em idade reprodutiva. É a principal causa de não ovulação e alterações de ciclos menstruais. Ela foi descrita a primeira vez por Sten e Leventhal, que descreveram 7 mulheres com alterações ovulatórias e alterações de ciclos menstruais. Dentre elas, 4 eram obesas e, além disso, elas tinham alterações do padrão do ovário, que era policístico, e hirsutismo, que era aumento da pilificação. Ela acomete de 5 a 18% da população feminina. E o diagnóstico mais utilizado são os critérios de Roterdã, definido em 2003, mas que foram endossados por 38 sociedades médicas em 2018, pelo um guideline denominado International Evidence-Based Guideline for Assessment and Management of PCOS. Ele, para adultos, ele define 2 critérios dentre os 3, que são o hiperandrogenismo, que é o aumento dos hormônios masculinos, alterações menstruais e ovários multifoliculares. A gente vai depois ver cada um deles em detalhes. E na adolescência, alterações menstruais e hiperandrogenismo. O que é o hiperandrogenismo? São os hormônios, o aumento dos hormônios masculinos. Isso pode se dar pelos sinais clínicos, que é a acne, que são espinhas, hirsutismo, que é o aumento da pilificação. A gente denomina isso pelos critérios de Ferriman, índice de Ferriman, que ela tem que pontuar 4 a 6 pontos, ou dosagem laboratorial de testosterona total livre, índice de androgênio, testo biodisponível, mas indicado por cromatografia de massa, que não é o que a gente faz habitualmente. Os aspectos multifoliculares, eles são definidos por ultrassom, 8 anos após a primeira menstruação. E ela tem que ter mais de 20 folículos em cada ovário, ou cada ovário com volume maior do que 10 ml. Por que na adolescência esse critério não é utilizado? Porque de 14 a 16 anos, 30% das mulheres nessa faixa etária teriam um ovário com padrão micropolicístico. Depois dessa faixa etária, cai para 16%. As alterações menstruais seria 1 ano após a primeira menstruação, com ciclos maiores de 90 dias, de 1 a 3 anos após a menstruação, ciclos menores do que 21 ou maiores do que 45 dias, e 3 anos após a menstruação, quando ela tem ciclos menores do que 21 dias ou maiores do que 35 dias, e menos de 8 ciclos ali no período de 1 ano. É interessante que tem alguns fatores que são potenciais diagnósticos, mas não são utilizados atualmente, que é o aumento da resistência à insulina, que ela é presente em 75 a 95% dessas mulheres, e o aumento do hormônio antimileriano, acima de 5 nanogramas por ml, ou alguns artigos falam 4,5. E qual que é a fisiopatologia associada, né? Se as mulheres não ovulam, isso estaria associado tanto ao aumento do índice tanto ao aumento da resistência à insulina, né, intraovariana, o aumento dos androgênios, o aumento do hormônio antimileriano. Elas não têm o recrutamento dos folículos para que ocorra a ovulação. Existem algumas teorias que relacionam também a essa não ovulação, a esse padrão, e a gente vê essa certa hereditariedade, até com mulheres que têm síndrome de ovário policístico e têm os hormônios masculinos aumentados, isso já teria algum aspecto ali de alteração epigenética e levaria a uma predisposição, se a filha for menina, de terem a síndrome de ovário policístico. E é interessante porque essas alterações genéticas, né, essas alterações epigenéticas, são vistas com padrões metabólicos semelhantes às mulheres que têm síndrome de ovário policístico nos homens também. Então, eles têm homens que têm essas mesmas alterações, eles teriam um risco ali maior da síndrome metabólica, né? E as formas de apresentação dessa doença, que são chamados fenótipos, são definidas de acordo com os critérios diagnósticos. Isso foi recomendado a partir de 2012, e a gente define como 4 fenótipos, 4 formas de apresentação clínica, de acordo com os critérios lá. Então, fenótipo A, ela teria os 3 critérios que a gente utiliza para diagnóstico. Teria o aumento dos hormônios
clínico laboratorial, alteração no ultrassom e alteração no padrão menstrual. O fenótipo B é o aumento dos hormônios masculinos e alterações ovulatórias. O C, aumento dos hormônios masculinos e alterações no ultrassom. O D, alterações no ultrassom e alterações menstruais. Existe uma variação de apresentação de acordo com a etnia. Então, por exemplo, a gente vê que mulheres brancas tendem a ter mais aumento da pilificação, que é chamado de hirsutismo, e alterações menstruais, e também problemas com peso. Nas mulheres do leste asiáticos, né, mais ao oriente, elas têm menos hirsutismo e IMC, índice de massa corpórea, e pesos mais baixos. Agora, as mulheres do sul asiático, elas teriam uma resistência maior à insulina e maior correlação com sobrepeso e obesidade. E quais que são os fatores clínicos importantes? Então, essas mulheres têm alteração menstrual, têm alterações reprodutivas porque não ovulam, e aí a gente sabe que isso teria uma correlação com infertilidade. Uma mulher que tem síndrome de ovário policístico tem um risco de 15 vezes maior de uma mulher que não tem síndrome de ovário policístico de ser infértil, né? De o casal ser infértil. Tem um risco metabólico associado à resistência à insulina, obesidade, síndrome metabólica, e apresentam também um risco de alterações psíquicas associadas à depressão, ansiedade e baixa autoestima. Um risco muito comum é de diabetes tipo 2, mesmo em pacientes jovens. Então, tem um estudo com mulheres de 18 a 42 anos que mostra que quem não tem síndrome de ovário policístico, a incidência de diabetes tipo 2 é 1,02 a cada 1.000 mulheres. Na síndrome de ovário policístico, com IMC normal de 3,21 a cada 1.000 mulheres, em mulheres com sobrepeso sobe para 4,67 a cada 1.000, em obesas 8,8, então quase 9 vezes maior o risco de diabetes tipo 2, mesmo sendo jovem. Tem dislipidemia, a gente vê alterações de colesterol, então triglicérides alto, redução de HDL, que é o colesterol bom, e o LDL, um risco maior de hipertensão, e a isso associado o risco de infartos e derrames, mesmo em mulheres jovens, e em relação à reprodução, à infertilidade, e a gente tem também, independente do IMC, tem esse risco de infertilidade, e a gente tem também uma preocupação com a gestação. Por quê? Essas mulheres apresentam um risco de aborto de 2 a 3 vezes maior do que a faixa etária daquela mulher. Além disso, o diabetes gestacional, por conta dessa resistência à insulina, a prematuridade e pré-eclâmpsia. E o tratamento principal, a gente recomenda uma dieta, de preferência low carb, com alimentos com baixo índice glicêmico, isso independente para a mulher que quer engravidar ou não quer engravidar, e atividade física. Essa é a recomendação para todas as mulheres, seja ela buscando fertilidade ou buscando tratamento dos sintomas. E aí, claro, a gente vai tratar os sintomas principais, né? Para quem não quer engravidar, a pílula é uma opção, sim, mas para quem quer engravidar, a indução da ovulação permanece como primeira escolha. Mas lembrando que quando a gente está avaliando um casal infértil, é importante a gente saber se existe algum outro fator associado à infertilidade. Então, sim, a gente avalia a tuba-uterina, avalia o espermograma, e mesmo para casais homoafetivos femininos que estejam buscando gestação, o ideal seria uma compensação clínica dessa síndrome metabólica, dessa resistência à insulina, antes que essa mulher engravide, porque isso traria um certo conforto nessa gestação em relação aos riscos. Lembrar que essa mulher também, no pós-parto, vai ter um risco maior de depressão pós-parto. Então, vai ser um pré-natal bem acompanhado. O segmento ideal dessa paciente é um segmento com uma equipe multidisciplinar. Então, o ideal, acompanhar sempre
com ginecologista, com endocrinologista, com nutricionista e se tiver qualquer questão de ordem psíquica, com psicólogo e psiquiatra também juntos ali, não só no tratamento de infertilidade ao longo da vida e também na gestação. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se sobrou qualquer dúvida em relação ao que eu explanei aqui, podem deixar as dúvidas aqui embaixo. Eu terei o maior prazer em respondê-las. Um beijo, até o próximo vídeo.